Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com o Otávio Bonato, que tirou a cidadania dele em 3 meses. Ele vai estar contando pra gente como foi todo esse processo, dicas e tudo mais. Mas antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, segue o Otávio no Instagram, segue eu no Instagram se você ainda não segue, vai estar aqui os 2 Instagrams pra vocês. E a gente vai estar postando várias dicas, vários hacks e várias coisas, principalmente para você que quer viajar à Europa e gastando pouco, né? Economizando o seu querido e precioso dinheirinho. Então, Otávio, fala um pouquinho quem é você, se apresente. Meu nome é Otávio Bonato, eu tenho 27 anos, eu sou da cidade da grávida mais famosa do Brasil, que é Taubaté. E atualmente eu estou em Budapeste, estou morando aqui. E eu também faço vídeo pro YouTube. Estou um pouco parado agora, mas eu vou voltar a fazer vídeo e é isso aí. Então vamos lá, Otávio, vamos pro que interessa. Como que surgiu essa ideia de, tirar a cidadania e tudo mais? Você já sabia que você tinha essa possibilidade? Você sabia que a sua família é italiana? Como surgiu tudo isso? Bem, meu sobrenome é Bonato, então desde pequeno eu escuto falando, porque seus bisavós eram italianos, seus bisavós vieram da Itália, você tem direito à cidadania, blá blá blá, mas é coisa que muita gente escuta e entra por um ouvido e sai pelo outro. E aí quando eu fiz, 20 e poucos anos, se eu tenho cidadania, se meu sobrenome é Bonato, eu posso conseguir alguma vantagem com isso de repente. Foi quando eu me interessei um pouco mais e pesquisei, né? Comecei a pesquisar se eu tinha direito ou não e como é que funcionava todo o processo. E onde você achou essas informações sobre cidadania e tudo mais? Como que você pesquisou? YouTube, né? A gente consome muito YouTube, então a primeira reação foi abrir o YouTube e procurar um vídeo, como conseguir cidadania italiana ou qualquer coisa assim. E daí eu cheguei num vídeo que é do Fábio Barbieri, que é o maior canal de cidadania italiana do Brasil. Isso não é publi? Não. E a partir dali eu comecei a ver como é que funcionava. Aí você foi lá, tu assistiu o vídeo no YouTube, aí você viu que era possível, mas assim, como que você soube que era possível, como que não era, como que foi o desenrolar dessa primeira parte do processo? Assim, a cidadania italiana, se for por uma linhagem paterna, por exemplo, bisavô, avô, pai, filho, todos homens, meio machista, mas sim, você tem direito à cidadania direta. E foi o que aconteceu comigo. Até então, meu pai falava que meu bisavô era italiano, e daí, no caso, seria bisavô, avô, meu pai e eu, todos homens, então eu teria direito à cidadania direto. Quando eu comecei a fazer o processo, eu descobri que na verdade não era meu bisavô, era meu tataravô que era italiano, mas mesmo assim continua sendo uma linhagem masculina, e para uma linhagem masculina você não tem limite, entendeu? Você pode ser quantas gerações for, que você vai continuar tendo direito. E aí, a partir disso, eu comecei a entrar em contato com parentes para procurar quem tinha alguma informação para me ajudar, até que eu cheguei num tio que eu não conhecia por sinal, e ele tinha um ou outro documento que foi o que me ajudou a começar toda a cidadania, na real. E daí você achou esse um documento com o seu tio. Isso. E daí, a partir desse documento, você foi procurar os outros. Como que foi essa busca e tudo mais? Então, isso é um processo muito louco, tá ligado? O meu processo todo de busca demorou cerca de 2 anos, foi bem chato. Não sei o que aquela família fazia, que não parava quieta num lugar, então eu tive que rodar o Brasil, grande parte de São Paulo para procurar os documentos e tudo mais. E basicamente, quando você vai procurar um documento, é assim, o documento que a gente tem, a sua certidão de nascimento, na verdade ela é um resumo da certidão meio que original. E essa certidão original se chama certidão de inteiro teor. Então, quando você vai pegar uma certidão para fazer a cidadania e tudo mais, você procura pela certidão de inteiro teor. Então, qual foi o primeiro passo? Foi encontrar alguma certidão. Normalmente você encontra a mais alta que você tiver, por exemplo, do seu avô, do seu bisavô, alguma certidão, tanto de casamento, óbito ou nascimento. A mais alta que você tiver, você pega ela, procura qual é o cartório que ela foi feita e entra em contato com o cartório e pede essa mesma certidão de inteiro teor. Quando você receber, custa em torno de 60 a 70 reais. Quando você receber essa certidão de inteiro teor, nela você vai ter muito mais informações sobre casamento, nascimento, óbito, filhos e tudo mais. Então, a partir dessas informações, você começa a procurar os outros. Por exemplo, na sua certidão normal tá só você falando lá. Se você pegar de inteiro teor, tá falando alguma coisa sobre seus pais. Então, por exemplo, onde eles casaram, onde eles nasceram, alguma coisa assim. Então, a partir disso, você vai conseguir ir na onde seus pais casaram, onde sua mãe nasceu, seu pai nasceu, enfim.
e pedir o documento dele. E daí vai meio que montando um quebra-cabeça. Quanto mais certidões você tiver, mais certidões você consegue, entendeu? Então tá, só para esclarecer. Então você ficou 2 anos procurando os documentos e 3 meses depois que você tinha todos os documentos na mão para tirar a cidadania em si. Isso? Mais ou menos. 3 meses foi na Itália. Esses 2 anos foi um processo de busca. E daí depois que você acha todos os seus documentos, você precisa fazer um negócio que chama retificação. O que é retificação? Na certidão todos os nomes e todas as datas têm que baterem, todas, entendeu? Então, muitas vezes está com o nome errado. Por exemplo, meu bisavô era Aurélio e tinha documentado escrito Aurélio. Então, tinha que arrumar, entendeu? Uhum. Então, eu tive que retificar 5 documentos. A retificação custa por volta de R$200, mais ou menos. E requer um tempo. Se for feita de maneira administrativa, demora mais ou menos um mês. Se for feita de maneira judicial, pode demorar até 2 anos. Então, é punk, tá ligado? E aí... fez, né? Tipo, pegou todos os documentos, fez a retificação. Se você tiver sorte e todos os nomes e datas estiverem certos, você não vai precisar retificar nada. Tem amigo meu que não precisou retificar nada. Aí depois que você retificou, você tem que traduzir todos os documentos e depois que traduziu, você tem que fazer um processo que chama apostilamento, que é nada mais que um adesivo que vai atrás de todos os documentos, falando que ele é legal tanto no Brasil quanto na Itália. E daí depois que você fez todo esse processo, aí sim você finalizou a parte do Brasil e daí é a hora de ir pra Itália. E me diz uma coisa, você falou que a retificação custa mais ou menos R$200, e esses outros documentos, eles são muito caros, enfim, os demais que você precisou utilizar para o seu processo, qual que é a média de gasto? Tá bom, antes de tudo, tipo, basicamente, você vai precisar do documento de nascimento, certidão de casamento para quem for casado e de óbito para quem já tiver morto. Desde o seu antenato. Quem que é o antenato? É a pessoa que foi da Itália para o Brasil, entendeu? E daí você vai precisar dos documentos desde o seu antenato até o seu documento. Então, casamento, óbito e nascimento do seu antenato, do seu bisavô, avô, pai, filho, até você, entendeu? E daí cada um desses documentos custa em média R$60 a R$70 de um inteiro teor. A não ser do seu antenato da Itália. Você consegue de graça, se você achar a comune que ele nasceu e tudo, você manda um e-mail para eles que eles mandam de graça para você. Muitas vezes você tem que procurar um assessor para achar o documento na Itália, custa cerca de €250 mais ou menos. Uhum. Aí depois disso tudo, você vai ter que fazer a retificação que eu falei, que custa R$200 por retificação, mais ou menos. Depois você vai ter que fazer a tradução, que é mais ou menos uns R$60, dependendo, 60. Tem gente que cobra até 180, eu paguei por volta de 60. 60 por página ou por documento? Por página. Tá. E apostilamento depende do estado, cada estado tem o seu valor. Uhum. Um estado que eu fiz foi Paraná, que eu mandei para Curitiba meus documentos para fazer a tradução e o apostilamento. Daí já fiz tudo lá e saiu bem mais em conta para mim. Então vamos lá, você comentou que por parte da sua documentação foi todo mundo, tipo, eram somente homens na linhagem. Isso, E se tiver uma mulher no meio, eu não posso tirar a minha cidadania? Pode, mas é um pouco mais chato daí. A mulher tem que ter nascido depois de 1948, que se eu não me engano foi o ano da Revolução da Mulher na Itália. Então, se ela tiver nascido depois disso, na verdade quando eu falo ela, não é exatamente ela, mas o filho dela tem que ter nascido depois de 1948. E se ela tiver nascido depois de 1948, melhor ainda, então daí você vai ter direito direto. Se ela tiver nascido antes, você vai ter que fazer outro tipo de cidadania italiana, que é o processo judicial, que é feito em Roma. Que daí você não vai nem precisar ir para a Itália, você vai contratar um advogado de cidadania na Itália e ele vai fazer o processo para você judicialmente, entendeu? E daí eu não sei como funciona, mas é assim que você faz, daí se tiver uma mulher no meio, nascido antes de 1948. Tá, então aí você falou que foi 2 anos mais ou menos para procurar a documentação, aí você deu entrada na cidadania e daí você precisa morar na Itália para conseguir a cidadania? Então, aí depois que você pegou todos os documentos, você tem 2 opções. Fazer o processo no Brasil, na embaixada italiana. Uhum. Embaixada que fala? Acho que é embaixada. Se não for, a Malu vai corrigir aí. Ou você pode ir para a Itália e fazer o processo na Itália. No Brasil, tá demorando mais ou menos 15 anos. E ele é gratuito. 15 anos para tirar a cidadania? Tipo, seu filho vai ter cidadania e você não. Só depois. Enfim. Então, tipo, se você tiver dinheiro, tiver condições,
vale muito a pena ir para a Itália fazer e tudo mais. Então, daí depois que você juntou todos esses documentos, comprou sua passagem e foi para a Itália. Aí quando você chega na Itália, tem duas opções, você pode fazer por conta própria ou você pode fechar uma assessoria. Eu recomendo por assessoria, porque no mínimo você tem que falar italiano fluente, porque eles não vão falar inglês com você. E você tem que ter uma boa sacada das leis de lá, porque o que aconteceu, por exemplo, quando eu fui fazer, tiveram os problemas que a moça não estava querendo fazer e tal, aí o meu assessor entrou com umas leis, e daí virou o jogo e fez a cidadania, entendeu? Então, por exemplo, se eu estivesse fazendo por conta própria, eu não teria conseguido, primeiro porque eu não falo italiano fluente e também eu não sei como é que funcionam as leis, então ali já teria acabado o meu processo. Mas tem muita gente que faz por conta própria e dá certo. Então, sei lá, faz o que você se sente mais à vontade aí. E como que funciona essa parte da Itália? Como que é esse processo e tudo mais? Tipo assim, você deu entrada dos seus documentos e aí? Bem, no meu caso, né, eu fiz com uma assessoria, então eu vou te falar com propriedades com um assessor te guiando. Na hora que você chega, tudo, normalmente vai ter uma residência que já faz parte do contrato da assessoria e daí você vai pegar essa residência tudo e vai dar entrada no seu processo de cidadania. Quando você dá entrada, o vigile tem que passar na sua casa. O vigile é o policial. Ele vai ter que passar na sua casa para ver que você está realmente morando lá. É a primeira coisa, para você conseguir a sua residência. Que daí depois que você conseguir a residência que vai começar a girar o processo. Esse vigile demora até 45 dias para passar. E já teve casos de amigos meus que eu conheço que ele passou mais de uma vez até. E é um processo bem complicado, porque você fica meio que dependente, você fica em casa lá esperando ele passar. Então, você zera os filmes do Netflix, não aguenta mais assistir Harry Potter. Eles não têm uma data específica. Tipo, não. Só tem um período. Tipo, fica aí, 45 dias eu vou passar aí. Por exemplo, pra mim passou em 7 dias. Pro meu amigo que morava na mesma casa que eu, passou em 42 dias, num sábado, véspera de Natal. Pô, que sacanagem! Tá ligado? E foi até engraçado, porque eu falei pra ele, André, o vigílio tá aí. E ele desacreditou, ele falou, até parece. Eu falei, mano, ele tá aí na porta. E daí, tipo, esse é o primeiro passo, esperar o vigílio. E é muito chato. Eu tive sorte ainda que fiz rápido. E dá um certo medo de sair de lá até depois que ele passa, porque ele pode passar de novo e tudo mais. Normalmente não passa, nem sei se legalmente... Ele pode passar, tipo, legalmente, mas já tiveram casos que ele passou mais de uma vez, e complicado. Sim. E aí, depois que ele passou tudo, basicamente, o que vai acontecer se você tiver com uma assessoria, você vai assinar papéis. A assessoria vai vir te buscar, vai te levar, você vai assinar, vai vir te buscar, vai te levar, você vai assinar, e isso até ficar pronta a sua cidadania. Mas, se for, tipo, ver mais específico, depois que o vídeo passar... Tem uma coisa que chama NR, que eles vão mandar um documento pro Brasil, aí vai ter que esperar o Brasil responder, isso aí vai mais tempo. Depois disso tem a carta que você tem que assinar e tudo mais. E daí é a grande sacada aí, se você fizer uma cidade que demora muito, tipo, por exemplo, Milão, você vai demorar 1 ano para fazer a cidadania. Tem um amigo meu que demorou 1 ano e agora que saiu. Eu fiz uma cidade com 2.000 habitantes. Eu não posso falar o nome da cidade porque no contrato não permite, tá ligado? Uhum. Mas a minha cidade tinha 2.000 habitantes e daí saiu em 3 meses pra minha cidadania. Então foi super tranquilo, assim, super rápido. Deu sorte, hein? Quanto que custou essa brincadeira e se você tem algum macete pra quem vai tirar a cidadania pra dar aquela economizada e tudo mais? Bem, hoje em dia tá bem mais caro. Quando eu fiz era muito mais barato, já faz 3 anos que eu dei entrada no processo. Uhum. Então naquela época era muito mais barato. Mas hoje em dia o processo de assessoria tá mais ou menos em torno de 3.500 euros. E nisso já está incluso a hospedagem, todo o trâmite de buscar e levar, você vai ter gasto basicamente com comida, entendeu? E se você for um cara festeiro, você vai pagar também suas baladas da vida, né? Sim. Que não tá incluso. Então tá, 3.500, mas daí, tipo, isso daí é só assessoria. Só assessoria. Tipo, aí antes ainda tem a busca dos documentos que é por sua conta e tudo mais. E daí você vai ter que pegar aqueles valores que eu falei e multiplicar por quantos documentos você vai ter que fazer, entendeu? Hoje em dia deve estar saindo mais ou menos uns 20 mil reais uma cidadania, porque o euro tá bem caro. O euro tá caro hoje, então, querendo ou não, você tem que se manter lá e tudo mais. Uma dica que eu dou pra economizar, assim, ou pra não perder esse tempo parado lá,
dá um jeito de ganhar dinheiro online, entendeu? Tipo, arruma um emprego online, arruma alguma forma de ganhar dinheiro pela internet, que daí o tempo que você vai estar lá, que você vai ter que ficar em casa, você aproveita para fazer dinheiro, entendeu? Você não vai jogar fora o seu tempo. Então você acaba conseguindo um pouco do que você investiu e tudo mais, porque é meio punk você ficar saindo lá e voltando e tudo mais. E uma coisa super importante, o Otávio não tá aqui divulgando nenhuma assessoria e tudo mais, a gente não tem nenhuma conexão com ninguém, aqui não tem publi nenhuma, até porque esse canal é um canal pobre ainda. Quem sabe um dia fique um canal rico, mas hoje em dia ainda está um canal pobrinho, né? Tá faltando aquela dinheirinho extra, mas quem sabe a gente chega lá. Eu só tô contando como foi a minha experiência com a cidadania. Exatamente, tanto que ele nem falou nomes e nem vai falar o nome da consultoria. Otávio, outra dúvida. Você chegou lá, tudo mais, saiu sua cidadania, nossa vida, glória a Deus, deu pulos de alegria e tudo mais. E quais que foram os primeiros documentos que você teve que fazer assim que você tirou a sua cidadania? Depois que você pega seu documento de identificação, você pode dar entrada na tessera sanitária, que é o SUS da Itália, não é obrigatório. Você pode dar entrada no seu passaporte, que também não é obrigatório. Você pode também até mudar a sua habilitação brasileira para a habilitação italiana, que não é obrigatório também. Então daí, depois que você pega seu ID, você faz o que você quiser. Se não quiser fazer nada, você não faz nada. Teve gente que pegou o ID e daí já foi morar para outros países, entendeu? Porque você consegue ir para fora só com o seu ID, você não precisa do passaporte. Mentira! Só com o ID você consegue. Que legal! Eu achei que você precisava ter o passaporte. Não precisa. Eu fiz meu passaporte, porque é até bom, porque, por exemplo, na hora que você tá no aeroporto, tá aquela fila gigante, depois a fila de europeu se vazia. Daí você vai com seu passaporte lá, eletrônico, pá. Tipo, agora, na hora que eu cheguei, agora esse mês passado, eu não falei com ninguém, eu não falei uma palavra pra entrar na Europa. Porque você tinha o passaporte Eu europeu, peguei, entrei já. na fila, passei lá, tirei a fotinho e já era. Tipo, tava dentro da Europa, não falei um A pra ninguém. E me conta como é que é esse negócio, quais são os benefícios? Vamos falar dos benefícios de ter um passaporte europeu, fora, obviamente, transitar na Europa livremente. Tá, é muito louco porque depois que você pega o passaporte europeu, são tantas opções que você fica meio perdido, você não sabe o que você faz. Você pode aplicar para o Work Holiday Visa, que é o visto de trabalho e turismo, na Austrália, no Canadá e na Nova Zelândia. Na Austrália, se você trabalhar por 2 meses em uma fazenda orgânica, você pode estender por mais um ano o visto, você pode ficar 2 anos na Austrália com o passaporte europeu. Você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos, na Coreia do Sul, no Japão, acho que no Canadá também não, você pode fazer Work Holiday ou pode entrar também. Você pode aplicar para o visto E2, que é um visto de investimento nos Estados Unidos, que é bem mais em conta do que o visto de investimento do Brasil. E você não pega fila, é muito louco, tem muita coisa pra fazer com o passaporte, a vida muda. Então o vídeo de hoje fica por aqui, obrigada Otávio por trazer todas essas dicas, essas informações, espero que possa ajudar vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal mais uma vez. E se eu não souber responder, o Otávio vai responder, se ele não responder, um dia ele vai responder, ou alguém que sabe vai responder. Mas alguém vai responder isso daí, beleza? Se quiser, pode mandar inbox no meu Instagram, @OtávioBonato, eu respondo todo mundo, não tem tempo ruim aqui não, a gente troca ideia lá. E eu vou dar bastante atenção, a Malu também, tá suave, tava em casa. Então é isso, galera, muito obrigada por assistir, o vídeo de hoje fica por aqui e até a próxima! Valeu, tchau!